Olá, alunas e alunos da UF Campus, pessoal aí da Live and Let Live, né? Vive e Deixe Viver. Vamos começar aí mais uma discussão psicanalítica na companhia dos nossos Freud e Lacan, nossas referências fundamentais, aqueles que vieram trazer a peste, a psicanálise, né, o inconsciente, os fantasmas, né? Inclusive a própria repetição e a transferência, que são os temas fundamentais do nosso encontro aqui, né? E, ao mesmo tempo, vieram trazer as possibilidades, não só vieram trazer a peste do inconsciente, mas as possibilidades de tratamento e de auxílio em relação ao sofrimento humano, né? Quer dizer, precisa passar pela peste para avançar, para dar passos importantes. É isso que a repetição o conceito de repetição em psicanálise, como todos os outros são fundamentalmente clínicos, né? A repetição vai implicar exatamente isso, né? Vai implicar que o sujeito, em análise, traga elementos do seu inconsciente de uma maneira muito específica do ponto de vista clínico, né? E também relacionada ao sofrimento fundamental, né? As questões fundamentais do sujeito que vêm como repetições. E aí a gente vai entender o que significa repetição, que não é só repetir a mesma coisa na fala, né? O Freud vai desenvolver esse conceito de repetição a partir do texto Recordar, Repetir, Elaborar, para designar uma determinada manifestação importante na clínica, que está relacionada com a transferência, mas é muito específica, que é a forma como um paciente, um analisante, melhor dizendo, a forma como ele repete em ato uma determinada questão que excede as possibilidades de integrar, né, no seu eu determinados elementos, determinadas forças, né, forças excessivas que estão além do princípio do prazer, né? Claro, Freud no início concebia o princípio do prazer como um regimento central do aparelho psíquico, depois ele vai entender que existe um além do princípio do prazer, existe uma força que engendra o sofrimento, que alimenta o sofrimento, né, que reverbera o sofrimento, né? O próprio ser humano, às vezes, vai em direção ao sofrimento, vai em direção à morte, vai em direção à destruição, vai em direção ao masoquismo e, né, a infelicidade e por aí vai, né? Quer dizer, e aí a repetição vai ter a ver com isso. E ela vai aparecer na clínica de uma maneira bastante peculiar, bastante incisiva, a gente pode dizer assim, né? Eu gostava muito do Kierkegaard, né, que é um pensador do existencialismo, né, mas antes de tudo é um filósofo, né, antes de tudo Kierkegaard, o Søren Kierkegaard é um filósofo que foi importante para a construção de muitas questões, né, de muitos pensamentos, né, no campo da experiência humana. E o Kierkegaard dizia uma coisa muito interessante, né, que a única coisa que se repete é a impossibilidade da repetição. Olha que interessante, né? E por mais que, então, né, dito isso, por mais que a psicanálise trabalhe a ideia de repetição, ela vai trabalhar numa linha muito próxima desse pensamento do Kierkegaard, principalmente depois dos avanços do Lacan, né? Obviamente que o Freud ele abriu um campo que é o campo da psicanálise, é o campo do inconsciente, né? Ele abriu uma vertente né, quer dizer, que não existia né, uma possibilidade de pensar o humano, de tratar do ponto de vista clínico, e o Lacan fez uma importante reinserção
no pensamento de Freud, justamente para formalizar o que seria esse conceito de inconsciente. Ele faz isso até o fim do pensamento dele. Algumas coisas vão ser pensadas, repensadas, alguns avanços vão acontecer, alguns pontos em que Freud não conseguiu avançar dentro do tempo dele, dentro da possibilidade dele, do contexto em que ele vivia também. Ele não conseguiu avançar em determinadas questões que o Lacan vai avançar, né? Quer dizer, é impossível fechar, né? A psicanálise não é uma construção fechada sobre a experiência psíquica inconsciente. A psicanálise é um campo de abertura e, como dizia Lacan, não há nada de mais passível de revisão do que o texto freudiano. Então, isso é importante a gente colocar, né? Não há nada de mais passível de revisão do que o texto freudiano. Né? Então, primeiro, eu preciso não levar ao pé da letra o que Freud diz, não levar ao pé da letra no sentido de ler de maneira engessada, ler de maneira enciclopédica. As pessoas, às vezes, parece que lidam com a obra do Freud como uma enciclopédia, né, do conhecimento sobre o psiquismo. E aí, na medida em que, num determinado ponto, Freud afirma uma coisa e lá depois ele afirma que aquilo que ele disse não é bem aquilo, né, as pessoas não olham para essas mudanças, não olham para as revisões que o próprio Freud fazia constantemente no seu pensar, na sua atividade de reflexão psicanalítica, a partir da clínica. Então, não é para, né, dizer, a leitura, o estudo do texto do Freud é um estudo muito rigoroso, muito minucioso em termos de evolução do pensamento, em termos de evolução, de mudanças em alguns pontos importantes e de avanços. Né? O Lacan é um avanço, mas o Lacan é um avanço também em relação a si mesmo. Ele também, né, no final do pensamento dele, ele avança muito em relação ao que ele estava pensando antes. Né? Não é à toa que existem, quer dizer, os escritos e os seminários e os textos de Freud, né, foram escritos até o fim da vida dele, os textos de Lacan foram trabalhados até o fim da vida dele, os seminários, e outros pensadores tantos, né, que vão se rever o tempo todo. Um conceito muito importante é o conceito de repetição, que também vai ser revisto. E vai ser revisto pelo Lacan dentro dessa linha de concepção interessante do Kierkegaard. Né? Bom, o que o Freud fala sobre a repetição? Primeiro que isso é uma manifestação fundamentalmente clínica e faz parte da própria engrenagem do inconsciente. Né? Repetição, aí, né, quer dizer, a gente precisa fazer uma distinção, começar com uma distinção entre o que é recordação, o que quando a psicanálise, vamos lá, quando a psicanálise fala em recordar, né, a psicanálise está tratando do discurso associativo e da cadeia significante. Então, recordar não significa falar do passado. Freud até usava o termo passado. Mas recordar, do ponto de vista psicanalítico, não é recordar do passado em relação à biografia, mas é recordar da experiência do passado constitutiva da fantasia. Isso é uma distinção importante. Então, quando um sujeito em análise está associando livremente e recorda de alguma coisa, essa recordação que vem, ela vem encadeada com uma série de outras ideias. Ela é um elo associativo. Então, ela não é uma lembrança de um fato isolado, de alguma coisa que, né, que a pessoa viveu necessariamente, de que aconteceu necessariamente, de um fato. Né? Não, é alguma coisa que faz elo, é um elemento na cadeia. Lembrança é um elemento na cadeia, né? Não é recordar. Quando Freud fala em passado, aí ele está falando em constituição fantasmática. Ele está falando de elo associativo, né, em relação às verdades do inconsciente e como é que se articulam as verdades aí, que são verdades do desejo, né? Como é que elas se articulam? Se articulam pelo fantasma.
né? Tanto o fantasma vai conter tanto a dimensão do desejo quanto a dimensão do sofrimento, do masoquismo, né? Do que repete, do que repete. E a repetição vai ter muito a ver com o sofrimento. É interessante isso. Por quê? Porque o Freud se pergunta, né? Por que repetir justamente o sofrimento? Interessante nesse sentido de instigador. Por que repete sofrimento? O Freud vai se deparar com isso na escuta clínica, na sua própria vida, né? Quer dizer, mas a clínica que vai trazer isso de maneira pregnante, né? O quanto os seres humanos trazem ou vão na direção exatamente daquilo que antes já foram fator de sofrimento. Né? Quase que uma atração para repetir o sofrimento. Isso é importante para a gente entender, né, que nem sempre, quando a pessoa se queixa de uma coisa, nem sempre ela está só se queixando. Nem sempre. Na maioria das vezes, ela está implicada nesse sofrimento, né? Em alguns casos, ela está repetindo um sofrimento sem perceber. Né? Então, a gente tem aí o recordar, que vai estar ligado, né, ao dizer inconsciente. A gente tanto trabalha, está tão trabalhado por tantos autores, a gente trabalhou em um dos nossos vídeos, Esquecer e Lembrar, em outros vídeos também, sobre o id, o ego, né? O isso vai dizer, né? Quer dizer, então, o recordar tem a ver com o dizer. Tem a ver com o dizer mais do que sabe, tem a ver com, né, toda aquela questão, né, diferente do lembrar. Né? Uma outra distinção. Uma coisa é recordar, outra coisa é lembrar. Vamos lá. O lembrar tem a ver com o sintoma. O lembrar tem a ver com o ato falho. O lembrar tem a ver com o sonho. Né? Porque o sonho é a condensação de que tem algo a ser dito. Ou seja, o sonho já é um dizer. O sintoma né, quer dizer, constitui uma estrutura de um dizer, de uma enunciação inconsciente. Né? O sintoma constitui uma enunciação inconsciente. E essa enunciação inconsciente lembra que tem alguma coisa a ser dita. Ela está ali o tempo todo lembrando que tem alguma coisa a ser dita que o sujeito não quer saber. Isso é a questão do lembrar, que eu estou articulando aqui. O recordar tem a ver com a livre associação, tem a ver com a rememoração. O trabalho que o Freud vai desenvolver em termos clínicos, né, que é um trabalho de rememoração, de colocar o sujeito para rememorar. E rememorar significa implicar o sujeito nas suas organizações fantasmáticas. Né? Rememorar implica que apareçam os elementos do fantasma daquele sujeito, que são só daquele sujeito, né? Que são só daquele sujeito, isso é importante, né? Que faça o trabalho de rememoração quer dizer, o que vem como lembrança, o que vem como recordar, como recordação, implica um elo associativo na cadeia significante, na cadeia associativa, né? Então, o recordar tem a ver com a fantasia, tem a ver com a cadeia associativa, tem a ver com a passagem de um elemento a outro, com a associação de ideias. Isso tem a ver com recordar. O repetir, né, ele vai estar ligado ao ato, não à recordação nem à fala. O repetir é um ato. O Freud vai trabalhar essa questão da repetição do ato em análise. Né? Então, Freud vai dar um exemplo, né, de que, ao invés do sujeito recordar a ideia de ter sido submisso em relação aos pais, ele vai se colocar como submisso em relação ao analista, em ato.
Ou o contrário, né? Ao invés de recordar as fantasias de superioridade em relação aos pais, o paciente vai se colocar como superior em relação ao analista. Eu sou superior, eu sei mais do que você, e papapá, né? Quer dizer, isso vem, né? E essa questão de né? A questão da rejeição, por exemplo, isso também vai ser atuada, vai ser repetida em ato na relação com o analista. A pessoa vai estar com a sensação, né, em ato de que está sendo rejeitada pelo analista. Né? Quer dizer, são repetições de experiências excessivas, na maioria delas traumáticas do ponto de vista do excesso. Né? Aí o trauma não é o trauma da histeria, lá, né? das fantasias de sedução. Aqui é o traumático, tem a ver com excesso. E isso é aí que entra o além do princípio do prazer. Né? Então, aqui a gente está trabalhando 2 textos: recordar, repetir, elaborar, e além do princípio do prazer. Vamos tocar nesses 2 textos, não de maneira esgotada, porque isso tem muitas consequências teóricas, mas nos pontos mais importantes. Né? Então, repetir uma cena ou repetir um conteúdo em ato com o analista, do ponto de vista de uma experiência traumática ou excessiva, a gente pode colocar aí, né, repetindo, excesso, trauma. O que é traumático é da ordem do excessivo. A própria pulsão é traumática. Né? A pulsão é traumática. Né? Quando, na própria histeria, né? Na própria histeria isso vai acontecer. Né? Quer dizer, a fantasia de estar sendo vista ou de estar vendo, de estar olhando, né? Aquilo que desperta a sexualidade infantil vai ser tomada pelo histérico como ato de sedução e de abuso do outro, como uma lembrança da infância. Ele vai retornar como uma lembrança de um ato de que o outro abusou, de que o outro seduziu, mas é alguma coisa ali que está despertando a própria fantasia. Né? Isso é uma coisa, isso é um ponto importante. Isso na histeria é fundamental. Né? A gente não está falando de situações em que realmente existem os abusadores. A gente não está falando de situações em que estão lá os pedófilos, estão lá os sedutores pedófilos. Né? A gente não está falando disso. A gente está falando de fantasia histérica. Né? Não é porque tem o pedófilo, não é porque tem o abusador que não tem a fantasia histérica de ter sido abusada. Tá? Então, são 2 coisas diferentes. Né? Então, a pulsão já é excessiva por si mesma, e aí você pega a histeria. O que a histeria faz? Ela, né, quer dizer, a pulsão que está dirigida ao objeto, a satisfação, né, e dirigida ao outro, ela vai fazer esse contorno. E aí a lembrança que vem na histeria, no tratamento da associação livre, a lembrança que vem primeiro é: o outro abusou de mim. A posição de objeto, né, que a histeria, as histéricas vão, né, o tempo todo trazer e retrazer, dizendo que o outro abusou, de que o outro é culpado, ou de que o outro está sempre cobrando, né, a posição, a culpa é do outro. Essa posição é muito histérica. Né? Não que isso seja só da histeria, não, mas na histeria isso vem de uma maneira muito pregnante. E é interessante isso, né? A pulsão é excessiva. Então, tudo que vem como excesso psiquicamente, em termos de energia, em termos de força, em termos de exigência, ou em termos de invasão, é traumático. Aí, nesse sentido, sim, é traumático. Né? E aí o Freud vai trabalhar isso no além do princípio do prazer. O que é da ordem do trauma propriamente dito, não do trauma histérico, repetindo, né? O que é da ordem do trauma propriamente dito. Por exemplo, do trauma, do próprio trauma de ter sido realmente abusado. Por exemplo, que muitas vezes a pessoa inverte as posições e repete isso com outra pessoa na vida adulta. Né? Isso existe. Né? Existe a repetição aí
né? Quase que uma maneira de dominar aquilo que veio como excesso, como trauma. E é nesse ponto é que o Freud vai dizer, primeiro, todo trauma é um excesso, né? E todo excesso é traumático. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o psiquismo tenta, isso é muito importante, o aparelho psíquico, né, tenta sujeitar ou dominar esse excesso que vem. E essa sujeição do excesso, ou seja, fazer com que esse excesso se torne dominado pelo aparelho psíquico, ele chama a forma como o aparelho psíquico tenta dominar o excesso que veio, que invadiu, né, é pela repetição. O aparelho psíquico, a primeira coisa que o aparelho psíquico encontra na tentativa de dominar o excesso é repetindo esse excesso. Tentando dominar pela repetição. Isso é paradoxal, né? É inconsciente, não tem compromisso com a realidade, não tem compromisso com o eu, porque por mais que eu não queira, isso repete. Então a repetição está na ordem também da pulsão, e aí é que o Freud vai trabalhar a ideia de que não é só o prazer que está em jogo na experiência pulsional, mas também, e fundamentalmente aí, o conflito, a força para destruição. A força para dominação é força para destruição. Quem quer dominar o outro quer destruir o outro. Quem quer dominar algum excesso está visando a destruição desse excesso. E, às vezes, isso tem o seu lugar. O luto, por exemplo, é uma tentativa de elaborar e de dominar o excesso. Né? O sujeito é solapado pelo luto, depois a gente pode voltar nisso. Mas uma outra coisa, né? Por exemplo, a pessoa às vezes, né, sofreu um acidente muito violento, aquilo foi uma coisa assim, absurdamente excessiva do ponto de vista psíquico, e a pessoa não consegue parar de pensar naquilo que aconteceu. Por mais que a pessoa queira se desviar daquele pensamento, né, quer dizer, aquilo vem de novo, pulsão de morte, né, isso vem aí, por mais que eu não queira, isso vem, mas aí vem não como retorno do recalcado. Repetição não é retorno do recalcado. São duas formas, são forças diferentes, inconscientes, que imprimem, né, exigências. Né? E aí, no caso, nesse caso da repetição, é força para destruição. É além do princípio do prazer. Né? E esse além do princípio... Então, assim, o que fica voltando, mas não é retorno do recalcado, porque não foi recalcado. Volta como igual, como mesma coisa, não como uma metáfora. Não como uma condensação, um deslocamento, um enviesado. Não, volta igual. Né? É a mesma coisa do sonho, o sonho traumático, que não é o sonho pensado por Freud inicialmente. O sonho traumático é o quê? É a repetição. Sofreu um acidente, sonha tudo de novo. E sofre de novo, repete exatamente a experiência que teve. Em vigília, repete no sonho, o susto, a sensação, todo aquele trauma repete, e Freud vai se questionar, ora, que força é essa que leva à repetição de um sofrimento tão, sabe, quase insuportável. E justamente aí, justamente por ser insuportável, é que a pulsão visa sujeitar o que vem como excesso invasivo. Né? A sujeição e a dominação, a pulsão de domínio seria aí a pulsão de morte. Né? Freud vai falar da pulsão de domínio como sendo pulsão de morte. Né? Então, aí o Freud vai distinguir pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de vida, melhor, a pulsão de vida como sendo forças de ligação, de agregação, de investimento, de sexualidade, e a pulsão de morte como sendo força de destruição, de dominação, de aniquilação e de desligamento. Ambas essas forças, né, caminham juntas, às vezes se
fusionam e às vezes se desfusionam. Né? Se fusionam, por exemplo, na experiência do masoquismo. E ambas as pulsões são importantes para a vida. Freud e Lacan e a psicanálise e os pensadores, né, vão trabalhar essa questão. A pulsão de morte não é a pulsão simplesmente contra a vida. Tem alguma coisa da pulsão de morte que é fundamental para a vida e tem alguma coisa desse fusionamento no masoquismo que é fundamental para a vida. Isso é um paradoxo, né? E é o paradoxo da própria busca, às vezes, de um ser humano pela infelicidade. É o paradoxo da própria busca do ser humano pelo fracasso. Né? E aí, quer dizer, por que o Freud vai falar desse além do princípio do prazer? Porque ele se depara cada vez mais, e os textos vão demonstrando isso, antes desse texto, além do princípio do prazer, os textos anteriores de Freud são todos nessa linha. Né? Ou todos entre aspas, né? Modo de falar. Mas são muitos dos textos dele são nessa linha. Ele vai escrever sobre os crimes por sentimento de culpa, os fracassados pelo êxito. A pessoa consegue exitosamente uma coisa e entra em depressão. Depois que consegue passar num concurso, entra em depressão. Depois que consegue um determinado objetivo muito grande, entra em depressão. Fracassados pelo êxito. Então, o ser humano o ser humano é uma caixa de surpresa e cada sujeito vai viver essas forças de uma maneira. Por isso que não dá para universalizar. Aí tem a teoria dos conjuntos, né, do Lacan, lá, que não tem... Né, aí é uma questão que é importante adentrar, né, que vai falar justamente da singularidade e da particularidade. O particular e o singular em relação ao universal. Né? Não tem como universalizar a experiência do fantasma. A organização fantasmática, por exemplo, a ficção de cada sujeito não tem como universalizar. Você pode ter dentro do aparato social experiências parecidas, que vêm do outro, que vêm, né, como, às vezes, experiências muito dolorosas, inclusive, né, seja o que for. Mas aquilo vai tocar o fantasma de uma determinada maneira que faz aquele sujeito sofrer de uma determinada maneira que não vai aparecer em mais nenhum outro sujeito. Tá? Então, vejam, aí vocês têm dois textos. Então, recordar, repetir, elaborar e além do princípio do prazer. Né? No recordar, repetir, elaborar, o Freud ainda não desenvolveu o conceito de pulsão de morte. Ainda não tem o além do princípio do prazer, ainda não tem essa teoria, né, essa mudança na teoria pulsional. Mas o conceito de repetição já traz alguma coisa ali que vai levar o Freud ao texto do além do princípio do prazer. É um dos textos fundamentais. E ali no Recordar, Repetir, Elaborar, que é de 1912 ou 13, o Freud vai falar da repetição como essa força que imprime um ato de repetir direcionado ao analista na relação transferencial. Então, você tem a transferência, né? E você tem a repetição como sendo uma força inconsciente. A transferência, como já trabalhado, como já, né, a gente levando em consideração que isso já está trabalhado, a transferência é uma reedição da realidade psíquica, das fantasias, né? Fica reeditado ali, investido em direção, endereçado ao analista. Né? Quer dizer, esses conteúdos fantasmáticos inconscientes ficam endereçados ao analista. Esse é um endereço, novo endereço desses conteúdos, passa a ser o analista e isso constitui a transferência. Né? Mas a transferência é alguma coisa que também participa da repetição. Né? O Freud vai dizer que a transferência é um fragmento da repetição, porque a repetição também já está lá na vida do sujeito. Né? E o sujeito vai repetir com o analista. O sujeito vai repetir com o analista. E, quer dizer, apesar de, né, recordar, repetir, elaborar, apesar dali, nesse momento, 1912, Freud não ter ainda o conceito de pulsão de morte,
ele vai introduzir o conceito de repetição já, né, já sinalizando que tem alguma coisa além do prazer, sinalizando alguma coisa que vai além da busca pela satisfação de diminuição de tensão, mas pela repetição do excesso. Então, recordar é uma coisa, repetir é outra. Na recordação, existem elementos que retornam e se repetem, né? No discurso. São elementos que retornam e repetem e a gente escuta isso. O conceito de repetição vai além disso. A repetição é repetir em ato. Isso é fundamental. E o que seria a elaboração, né, seria justamente o trabalho psíquico de reorganização desses conteúdos recalcados. Né? Então, Freud vai falar em elaboração na análise. O sujeito vai reconstituir o conteúdo recalcado e vai ter que se haver com isso, fazer alguma coisa com isso e tomar decisão na vida em relação às seus próprios anseios, seus próprios desejos, suas fantasias, seu narcisismo e por aí vai. Né? Ele vai ter que fazer alguma coisa com isso e a análise vai proporcionar que o sujeito faça algo diferente com isso, do que vinha fazendo, do que vinha repetindo. Né? A análise proporciona que o sujeito faça algo diferente com isso, né? Por isso que tem a ver com diferença, a análise vai produzir diferença, né? Um sujeito que possa sair da repetição e produzir alguma coisa radicalmente sua. Isso a análise vai proporcionar. Não que a análise garanta isso, mas ela proporciona. Ela abre esse caminho para que o sujeito possa fazer diferente com aquilo que ele mesmo, com aquilo mesmo que constitui a sua existência, as suas fantasias, o seu fantasma. Fazer diferente. Né? E aí a diferença vai implicar nessa mola da repetição e diferença. Né? Ora, do ponto de vista lógico, e aí as pessoas vão ter que aprofundar essa questão, do ponto de vista lógico, repetir implica produzir diferença. Isso é paradoxal. Isso está lá desde o Kierkegaard. Né? A única coisa que se repete é a impossibilidade de repetir. Né? Isso faz parte da experiência humana, não precisa da clínica só para isso. Né? Às vezes as pessoas querem repetir uma determinada experiência, vão lá, fazem tudo, tentam fazer tudo igual e sai tudo diferente. Né? Repete, é a força para a repetição, mas alguma coisa sai diferente, alguma coisa quebra ali no sentido de uma diferença e no sentido de uma produção de algo novo, de um novo aí. Né? Eu diria que, lendo Freud, para que surja algo novo é preciso repetir. Né? E o analista, nesse sentido, isso é clínico, o analista tem que suportar isso. O analista tem que suportar ser alvo da repetição. Né? O analista tem que suportar não só a própria transferência, o analista tem que suportar o que ele escuta em relação ao sujeito e o analista tem que suportar a repetição. Né? É óbvio que isso não é uma operação fácil, né? Isso implica que o analista, né, faça a sua análise também, faça o seu processo de análise para justamente também, né, não só se resolver, mas para também, né, isso leva, não que seja uma questão assim, no estrito senso da obrigatoriedade da análise, né, mas quem começa a atender, quem começa a trabalhar, quem começa a estudar, acaba sendo levado a questões e acaba fazendo análise. E a análise proporciona que o analista que fez a análise suporte, né, esses movimentos do sujeito de maneira clínica, de maneira que o tratamento possa avançar. Né? Se o analista não suporta, né, ou se o analista não lida, não maneja bem isso, o tratamento não avança. O tratamento não avança.
O analista é o principal elemento de resistência do tratamento. Lacan dizia isso, né? Então, suportar a repetição, mas, quer dizer, né, todos pagam um preço alto, né? Quer dizer, a análise tem um preço alto do lado do paciente, analisante, e do lado do analista. Ambos pagam preços altos, né? Mas o que vem como resultado, muitas vezes, né, uma análise bem trabalhada, uma análise que foi realmente levada a cabo, tem resultados impressionantes, fascinantes, extremamente gratificantes no sentido de um avanço do sujeito e da relação do sujeito com o sofrimento, né, da diminuição do sofrimento, da suportabilidade do mal-estar na cultura, né, o quanto que a análise proporciona avanços. Né? Mas é como a gente estava dizendo, para alguma coisa nova acontecer, é preciso que passe pela repetição e pela transferência. São dois elementos aí fundamentais em relação aos quais um sujeito tem que passar dentro da análise. Quer dizer, é óbvio que transferência, repetição, não são coisas que acontecem só na análise. A transferência está aí na ordem do dia, a repetição está aí na ordem do dia, né? O sujeito repete experiência dolorosa, busca pessoas justamente que ele né, quer dizer, alguma coisa ali que atrai no sentido de um mal-estar, né, de um malefício. Pessoas que estão sempre repetindo a mesma coisa, conhecem novas pessoas e repetem, né, e alguma coisa está sempre sendo ludibriado, está sempre sendo atacado, está sempre sendo traído, está sempre, seja no trabalho, seja na vida amorosa, seja, né? Por exemplo, né? Existem milhares de formas de repetição, milhares, quantas vocês quiserem, quanto o ser humano puder proporcionar para si existem, né? Então são pequenos exemplos. E aí, né, conclusão aqui, né, dessa questão é que o analista, né, ao fazer furo em relação ao saber inconsciente do sujeito, quer dizer, ocupar um lugar de um não saber, justamente fazendo com que a associação livre aconteça, o analista também está ali implicado na repetição do sujeito, né? Nas repetições dirigidas ao analista, né, via transferência. Né? Então, justamente essa posição que o analista assume em relação ao inconsciente do sujeito como não saber, que o Lacan vai falar numa douta ignorância, né? O analista é um ignorante douto, porque, primeiro, ele não sabe o que quer dizer um determinado conteúdo do que o sujeito fala, ele põe para falar, né? Fale mais, remeta, associe, né? A que isso remete? O que vem na cabeça? Né? Como assim? Como assim? Né? Quer dizer, é o campo de uma abertura, né? De um não fechamento, né? Que vai na direção do novo. Mas, como eu disse, para engendrar o novo é preciso passar pela repetição. E aí esse não saber do analista é fundamental para que, inclusive, haja repetição. O analista seja objeto disso na transferência e que a repetição aconteça. Por quê? Porque, veja, a repetição e a transferência, como eu disse, acontecem na vida. Mas na análise isso vai ser trabalhado, na análise isso vai ser operado de uma maneira diferente. E ali o sujeito vai ter condições, né, de trabalhar o seu sintoma, de tratar o seu sintoma via transferência. Tratar o sintoma via transferência. E como a gente já articulou, né, com Freud, com Lacan, a transferência é um sintoma. Né? A transferência é o sintoma da análise. Né?
E aí, né, você vai ter uma série de consequências em relação a isso, né? Tanto a transferência como a repetição podem, não estou dizendo que são necessariamente artífices disso, mas podem engendrar alimentos para resistência. Então, vamos entrar na questão da resistência e da relação da transferência, repetição e resistência, para a gente concluir, né? Para a gente dar essa conclusão, né? Levando em consideração tudo que um analista tem que suportar em relação ao manejo clínico, né? O que é importante, né? Quer dizer, o que da transferência pode funcionar como obstáculo, como resistência, né? Muitas vezes um sujeito, né, quer dizer, através da transferência, um sujeito consegue tratar o seu inconsciente. Mas, através da própria transferência, o paradoxo aí também, um sujeito pode resistir a tratar o seu inconsciente. Interessante isso. O psiquismo é cheio de paradoxos, né? O psiquismo é cheio de e não é ao mesmo tempo, pode ser e pode ser outra coisa ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que a transferência é uma condição para o tratamento, ela é também um obstáculo, né? Quando é que a transferência é condição? Quando o sujeito endereça ao analista e a partir desse endereçamento, né, desse amor dirigido ao saber, né, ao saber suposto, né, ele pode trabalhar o seu inconsciente, pode tratar o seu sofrimento, seus sintomas, sua forma de existir, né? Porque a transferência ancora o sujeito e faz com que o sujeito banque o trabalho de análise, a associação livre, né? Então, a transferência é condição. Sem transferência não tem análise. É o sintoma da análise. Freud chamava isso de sintoma da análise, né? Mas ela também pode aparecer como resistência, paradoxalmente, ao mesmo tempo, né? Fechando o inconsciente, né? Funcionando como força para o recalque, né? Quando, por exemplo, o sujeito, em função disso, cessa as associações, para de associar e para de falar, em função da presença do analista. Por exemplo, né, essa pessoa pode estar me julgando e aí fica difícil falar, fica difícil associar com outras coisas. Dizer o que vem na cabeça não é simples, não é fácil, porque tem outro escutando, né? Esse outro que escuta, o que esse outro que escuta vai fazer com que eu falo? O analista é um furo em relação a isso. O analista tem que funcionar de um outro lugar que não de uma, né, apesar de isso acontecer através da pessoa do analista, o analista tem que funcionar como um furo nisso aí. Então, o analista não está ali para julgar, o analista não está ali para desenvolver nenhum juízo de valor sobre o que o sujeito está dizendo, e o analista tem que fazer furo em relação ao juízo, furo em relação ao saber, furo em relação à rede de valores. Não é simples, né? A análise leva a que se constitua, a que se depare com o furo, com os furos das identificações, com os furos das crenças, dos valores, né? Quer dizer, então o analista tem que se abster no sentido de uma abstinência em relação aos seus próprios juízos de valor para que permita que a análise aconteça. Você pode ter os seus valores, mas você não vai colocar isso em questão na análise do sujeito. Porque, senão, esse sujeito não vai poder sair do lugar se o analista não operar dessa forma. O sujeito não vai poder sair do lugar, né? E mesmo que ele... Né, quer dizer, a gente não está ali para julgar o que o sujeito diz, nem para julgar o próprio sujeito. A gente está ali para trabalhar o inconsciente do sujeito e para que esse sujeito produza um diferente, um novo, né, em relação ao que vem ali como força do inconsciente.
como força que imprime, às vezes, determinados atos, e às vezes até sadismos, formas de ser, formas de existir, né? Que o sujeito possa se separar ou se produzir alguma coisa de diferente em relação ao que vem como repetição, em relação ao que vem como fantasia inconsciente. Né? Então, a resistência pode vir pela transferência, né, na análise. Ela vem pela transferência. Né? A pessoa diz assim, como é bonito esse quadro, como é confortável esse divã, ou então como você está hoje com uma cara meio, está cansado, está batido, para de falar, para de associar e passa a querer falar do analista. Às vezes até a pessoa pode até querer saber da vida do analista. Né? E o analista vai entrar nesse jogo de resistência? Não. Não. O analista vai funcionar de maneira que o sujeito possa retomar o fio da associação de ideias. O fio que a gente pode chamar também, o fio da metonímia discursiva. Né? O fio do deslizamento na cadeia significante. Então, a gente tem que funcionar de modo que o sujeito retome o fio da fala e da associação de ideias. Isso não tem uma receita de bolo. Né? Isso não existe uma forma pré-determinada. Por isso que a psicanálise tem uma relação com a ciência, mas ela também tem uma relação com a poesia e com a arte. Porque ela vai falar justamente das imprecisões da relação do sujeito com o inconsciente, das imprecisões do discurso, das imprecisões e das falhas do simbólico. A psicanálise vai tratar disso. Vai tratar dos paradoxos ou das lógicas que não são aristotélicas. Porque no Aristóteles você tem o que o Aristóteles tomava como sendo impossível do ponto de vista filosófico. Aí ele vai dizer, uma coisa, por exemplo, vamos pegar aqui, eu estou com um pendrive. Ou, sei lá, qualquer outra coisa, um livro. Aí o Aristóteles vai dizer o seguinte, um livro só pode ser um livro, não pode ser outra coisa que não seja um livro. Um livro é igual a si mesmo. Um pendrive só pode ser no seu ser, ele só pode ser um pendrive e nada mais do que um pendrive. Ele tem que ser igual a si mesmo. É o princípio da identidade. Né? E a psicanálise vai trabalhar na direção inevitável, contrária ao princípio da identidade, justamente porque a identidade é do eu e ela não se sustenta. Justamente porque na fala, o que vem como associação livre divide o sujeito e coloca o sujeito numa relação consigo mesmo de diferença e não de identidade. Não de identidade. O processo de análise é um processo de desidentificação. Não é um processo, não é uma terapia da identidade. Não é uma terapêutica das identidades, não é uma terapêutica do fechamento, é uma terapêutica da abertura. Terapêutica que eu digo ali no sentido analítico. Né? Quer dizer, o sujeito abrir para o novo, e para encontrar o novo tem que abrir e não fechar. A identidade fecha. A castração abre. Né? A divisão abre. A relação com a linguagem abre. E o encontro com a abertura tem a ver também, inclusive, com a diferença sexual. Tem a ver com a diferença. Tem a ver com sair da repetição do mesmo. Tem a ver com a produção do novo, com a produção da diferença. Então, essa produção da diferença, que vai engendrar o próprio que o Lacan chama de desejo do psicanalista, essa produção radical da diferença, ela vai na direção, né, numa direção muito diferente, muito contrária, eu diria, da questão da identidade. Né? Então, por exemplo, quando Freud diz que uma coisa pode ser uma coisa e ao mesmo tempo outra,
no inconsciente, o inconsciente carrega a possibilidade de opostos, eles poderem caminhar juntos, opostos que caminham juntos, e justamente porque caminham juntos é que se constituem entre si. Aí isso é a lógica. O Hegel é um pensador da contradição, da dialética, né? É um cara que vai, né, avançar em relação à lógica aristotélica da identidade. E vai trabalhar muito essa questão da identidade e vai numa direção diferente do Aristóteles e de muitos outros pensadores. Outro princípio é o princípio do terceiro excluído. Uma coisa não pode ser uma coisa só é uma coisa e não pode ser outra coisa. Não tem um terceiro possível. É ser ou não ser, não tem terceiro possível. Né? Para a psicanálise existe. Né? Existe ser e não ser ao mesmo tempo e alguma coisa outra em relação a esse ser. Então, o ser é crivado de si mesmo. A psicanálise vai trabalhar justamente essa questão do ser crivado de si mesmo. E aí ela não vai falar propriamente do ser, mas ela vai falar de uma falta a ser. Falta a ser. E o neurótico não aguenta isso. O neurótico não aguenta falta a ser. O neurótico tem que ser, tem que fechar uma identidade. Ele tem que recalcar o que se opõe a essa identidade, recalca, o que é incompatível em termos de eu, recalca. Então, a identidade, seja a identidade do eu consigo mesmo, seja as identidades do eu com o outro, do eu com sócios, sejam as identidades, essas identidades vão fechar e vão recalcar. O que a psicanálise mostra é que não há possibilidade dessa identidade se sustentar no tempo. O ser humano está sempre mudando. O eu está sempre mudando. O que o neurótico quer é recuperar o passado. Por isso que na recordação, no recordar, ele vai falar do passado, que tem a ver com as fantasias. Ele quer recuperar o objeto perdido, quer recuperar também a imagem narcísica perfeita, né, contraditoriamente. Mas com o que ele se encontra? Com a divisão, com a falta, com a castração, com a diferença, com a não identidade. Claro que a identidade é importante do ponto de vista de uma sustentação do sujeito na relação consigo mesmo e com o outro. Né? Então, o sujeito forma uma pluralidade de identidades e de identificações. Mas é uma pluralidade, não é uma unidade. Não é uma totalidade, não é uma gestalt. A gestalt não fecha. E aí, com o que a psicanálise vai lidar? Justamente com que o sujeito possa se separar das repetições e produzir algo novo. Isso é que vai acontecer. Tá? Então, esses dois textos, além do princípio do prazer, primeiro, recordar, repetir, elaborar, que é de 1912, e além do princípio do prazer, que é de 1920. Estamos fazendo 20 anos da publicação, 20 anos, 100 anos, né, de 1920 para 2020. Estamos fazendo 100 anos da publicação do Além do Princípio do Prazer. Né? É óbvio que suscita muitas questões, muitas dúvidas, né? Não é uma coisa a ser transmitida de maneira muito didática, porque a didática pode ferir a própria amarração paradoxal e contraditória desses conceitos, né? O ao mesmo tempo é uma coisa e é outra, né? Essa ideia né? Quer dizer, muito anti-aristotélica, né? Muito anti-cartesiana também, né? Essas ideias que o Freud vai desenvolver, que o Lacan vai pegar isso e vai com tudo, vai a fundo nisso, né? Muitas questões surgem, muitas dúvidas podem aparecer, mas é importante que a gente tenha em mente que recordar não é falar do passado, do que aconteceu na biografia, é falar do fantasma. Transferência, né, implica, ao mesmo tempo que a condição do tratamento
e resistência ao tratamento, pode alimentar resistência ao tratamento. E repetição faz parte do tratamento, é intrínseco ao próprio tratamento e implica o próprio paradoxo de, na repetição, alguma coisa do novo poder aparecer, e é óbvio que isso é uma questão para se estudar com mais profundidade, a relação entre diferença e repetição é uma questão a se estudar com mais profundidade, e o Lacan estuda isso com muita profundidade, inspirado pelo Søren Kierkegaard. Tá bom? E também por outros pensadores do século XX, como Nietzsche, como Heidegger também, né? Que são pensadores da diferença. Né? Derrida, Deleuze, são pensadores da diferença. Só que o Lacan não é um filósofo. O Lacan é clínico. A psicanálise é clínica. A psicanálise não é uma filosofia aplicada. Não é uma filosofia. A psicanálise não é uma filosofia aplicada. Ela vai lidar com essas questões, conceito de diferença e repetição, não do ponto de vista filosófico, apesar disso passar pela filosofia e da filosofia inspirar, ajudar a pensar. O próprio pensamento da diferença no século XX, e não da identidade. A partir desses pensadores, a identidade fica, né, quase que uma questão ali jogada, né, deixada de lado. Inclusive, o Guattari vai ser um pensador que, apesar de não, né, de desenvolver coisas muito diferentes da psicanálise, e a psicanálise não trabalhar na linha do Guattari, mas o Guattari vai falar uma coisa muito interessante, que é sobre o quanto é devastadora a identidade cultural. Né? Ele vai falar isso com todas as letras. Então, todos esses pensadores são pensadores da diferença, não são pensadores da identidade. Né? Então, isso é importante para ser levado em consideração do ponto de vista do conhecimento da universidade, né? da própria questão clínica, do próprio fazer clínico, seja da clínica com os pacientes na psicanálise, seja na clínica, né, ampliada, chamada clínica ampliada, que a psicanálise também vai entrar nisso. Tá? Muitos psicanalistas vão pensar a clínica ampliada nos dispositivos de saúde mental, né, nos âmbitos sociais e por aí vai. Né? Mas é importante ter isso em mente, repetição e diferença. Repetição é repetição que está engendrando, além do princípio do prazer, engendrando masoquismo, engendrando sofrimento, trauma, excesso. E diferença é alguma coisa que escapole, que pode promover o campo do desejo como alguma coisa maravilhosa, fantástica, fenomenal, que é o próprio fundamento da ética psicanalítica, é o desejo, é o novo, é a castração no sentido de fazer funcionar a mola do desejo e da diferença, não da identidade e da repetição. Ok? Então, esses dois textos aí, esse vídeo está relacionado a esses dois textos. A gente hoje encerra, como sempre, abrindo. Né? Isso abre uma série de questões, uma série de discussões, de debates, e é para isso que a gente tem que estar aqui. Não é para a gente estabelecer dogmatismo, não é para a gente estabelecer certezas absolutas, é para a gente abrir um campo de reflexão, de pensamento, mas sempre levando em consideração a ética e a lógica. Né? A lógica é importante também, porque sem lógica não há tratamento. Se a gente não trabalhar com a lógica, por exemplo, do inconsciente, da associação de ideias, a gente não vai fazer. Né? O Freud trabalhou nessa lógica, justamente ali ele inventou a livre associação de ideias, porque isso é constitutivo da lógica inconsciente. Né? Então, a gente tem que trabalhar no nível da lógica e da ética. Ok? Isso dentro das nossas concepções, que não são, né, são concepções também, todas as concepções são passíveis de revisão, de questionamento, mas eu sustento isso, eu defendo isso. Ética, principalmente ética do ponto de vista clínico, isso vai engendrar a lógica. Né? Isso não vai a clínica não trabalha fora dos construtos lógicos. Tá? Ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Live and let live, como a gente está aqui tentando
né, sustentar e vamos estudar, né? Vamos estudar e vamos pensar. Que o pensamento, né, não é, a gente não está aqui para consumir conhecimento, a gente está aqui para pensar, para refletir, para concluir, para abrir novas questões, pesquisar, ok?